paz do Senhor, a igreja. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Enquanto toda a igreja procura, eu estou aqui agradecendo a rica oportunidade que o Senhor nos concede, mais uma vez estarmos aqui. Agradecer a Deus, ao nosso pastor Aguinaldo, pastor Marivaldo, que é o coordenador de missão, nosso pastor Jacinto, nosso companheiro também que está aí na retaguarda, e também os companheiros que estão aqui na minha retaguarda aqui. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos ler aqui, irmãos, hoje é um culto de missão, então nós vamos ler Marcos capítulo 2 e nós vamos ler a partir do primeiro versículo. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabia, e anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que razoavam em seus corações, dizendo: Por que dizes assim blasfemas? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Graças a Deus. Toma o vosso assento. Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus queridos, amados irmãos, hoje é um culto de missões e nós temos o entendimento que o objetivo dessa pregação é despertar, apresentar, contextualizar e aplicar para nós, nesse dia de hoje, qual é a missão que Jesus quer que a igreja faça. Ora, quando nós olhamos o texto de Marcos capítulo 2, nós vamos depararmos com a passagem que fala muito com a nossa vida. No capítulo 2, o primeiro versículo, a Bíblia diz que Jesus vai até a sua região, Cafarnaum, e quando Jesus vai para Cafarnaum, na sua casa, a fama de Jesus percorria sobre a região de Cafarnaum, Galileia. E quando Jesus está em casa, ele começa a fazer um culto, e a Bíblia diz, Marcos diz que a multidão então corre até a casa de Jesus, porque o culto iria acontecer, e imagine que Jesus iria pregar nesse culto, e a casa de Jesus estava cheia, porque Jesus estava dentro daquela casa, e a casa de Jesus estava cheia. Repita comigo: a casa de Jesus estava cheia, mas ainda tem lugar. A casa de Jesus está cheia, mas ainda tem lugar. Tem muito lugar aqui ainda. Cabe mais uma alma aqui ainda. A igreja não pode entrar no comodismo, na zona de conforto e dizer: o grupo das irmãs está uma bênção, está bem formado, o grupo dos varões está uma bênção, está bem formado, o grupo dos jovens está uma bênção, está formado, todos os departamentos estão uma bênção, mas ainda cabe mais alguém nesse grupo aí, irmãos. Cabe mais alguém no grupo das irmãs, cabe mais uma alma aqui no púlpito, cabe a casa do Senhor Jesus. Sempre haverá um lugar para uma pessoa que Jesus ama na sua casa. Sempre haverá um lugar. Então a primeira coisa que eu observo aqui é que ainda que
as pessoas entram em um comodismo e descansam em buscar almas, mas sempre haverá um lugar na casa de Jesus. Até porque não existe casa grande para a igreja de Jesus, sempre vai estar apertada, porque Jesus é a pessoa bendita, central, que traz as almas para o culto. Quem atrai as almas para o culto não é pregador. Quem atrai as almas para o culto não é o cantor, não é o pastor, mas é a centralidade na pessoa de Jesus. Porque só Jesus, irmãos, tem o poder e a autoridade de salvar o homem, tirar o homem da lama, tirar o homem do pecado. Somente Jesus tem poder. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui, por que a casa estava cheia? Porque Jesus estava lá. O que atrai o povo aqui não é o pregador, é a presença de Jesus. Não é mecanismo, irmãos, não é oratória, não é conhecimento humano, irmão, não é a tática, não, irmão. O que atrai as almas sedento para o altar é a pessoa bendita de Jesus. O movimento pós-moderno que nós estamos vivendo, parece que eles estão entendendo que não precisa ser tanto Jesus. Eles entendem que é preciso mudar algumas coisas na liturgia do culto, que a multidão vai vir. Mas quando as pessoas mudam a liturgia do culto, mudam algumas formas do culto, o povo até vem, mas não vem para se saciar, vem atrás de uma atração. Mas o que traz o homem para a casa do Senhor, que liberta, que transforma, é a presença de Jesus, irmão. Não adianta, não adianta, pode até estar cheio o local. Se Jesus não estiver ali, é espaço de pouco tempo, essas pessoas vão embora. Porque o que segura o povo na casa do Senhor é Jesus, irmãos. É Jesus. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por conta da pessoa bendita de Jesus. E a Bíblia diz que então Jesus vai para a sua casa, vindo de um ministério trabalhoso. Jesus vai para casa e ali vai acontecer um culto. E naquele dia eu imagino um alvoroço na cidade, as pessoas dizendo: olha, vai ter um culto ali, Jesus que vai pregar. Imagine só o alvoroço, irmão. De repente muita gente foi até a casa de Jesus. Lucas chega a dizer, Marcos chega a dizer, Mateus disse que ali havia escribas, fariseus, porque no culto tem todo tipo de gente, irmãos. É uns que vêm para adorar, é uns que vêm para observar, tem escriba, tem fariseu, tem tudo, mas está todo mundo ali para ver qual é a pregação de Jesus. E quando de repente a multidão vem, a casa enche. Quando de repente o texto diz, porém, apareceu 4 missionários, irmãos. 4 missionários, é sobre eles que eu quero falar nesse culto de missão. Sobre os carregadores de marca, carregadores de paralítico, carregadores de pessoas que precisam de uma libertação e de uma cura. Hoje é um culto de missão, então nós temos que atentar. E Marcos diz, de repente estava acontecendo um alvoroço na casa de Jesus, quando de repente lá fora existia um paralítico em cima de uma cama. Eu gosto muito de uma Bíblia que eu tenho lá em casa, a Bíblia de Jerusalém, que foi tirada do hebraico, da editora Serfer, e ele diz que ali não é somente uma cama qualquer, é uma maca. Maca é a mesma que é usada aí para os bombeiros, para os pronto-socorro, quando vê uma pessoa caída, ferida, coloca na maca 4 pessoas e carrega para ser socorrida. É porque aqui, irmão, é o lugar que traz as pessoas de marca, ferida, machucada, mas aquelas pessoas que estão feridas, machucadas, elas não têm força, precisa colocar na maca. E quem é que vai carregar essa maca? E aqui o texto diz então que os carregadores pegaram aquele rapaz e diz, o texto não diz, mas eu fico assim pensando com a mente de pregador: olha, está acontecendo um culto ali, e eu ouvi falar que Jesus pode mudar a tua vida, e nós vamos te levar lá. Eu imagino aquele homem dizendo: mas vocês teriam coragem de fazer isso comigo? Eu estou aqui porque a tradição nos ensina isso, que o homem quando peca, ele é exposto na rua, ele tem que sair de casa, ele tem que sair do convívio de sociedade por causa do pecado, e ele adoeceu por causa do pecado, então ele era conhecido como um amaldiçoado. Ele não poderia estar em âmbito social, porque a tradição dizia isso, ele era um pecador, e o pecador gera mais pecado, então ele ficou fora. E aí os 4 missionários foram lá e disse: nós vamos te levar. Mas como que vocês vão me levar? Falei: nós vamos te colocar numa maca,
e vamos te levar até Jesus hoje. E a Bíblia diz que aqueles 4 homens não têm nome, porque missionário não tem nome, missionário não tem caderneta, carteirinha, missionário não tem nem cadeira no púlpito, irmão. Missionário às vezes não é visto, não é lembrado, mas isso foi Deus que fez, porque o dia que fizerem isso com missionário, ele perde a visão e o propósito do que é ser o missionário. Eles falaram, nós vamos te levar até Jesus. Levaram então, e a Bíblia diz, irmãos, no Antigo Testamento, vocês acreditam que havia um grupo de pessoas que é chamado de carregadores de lenha? No Antigo Testamento, depois você lá em Josué, é os carregadores de lenha e de água. Eles eram da tribo dos gibeonitas, eles não eram levitas, então só os levitas tinham acesso ao tabernáculo. Mas porque eles eram carregadores de água e de lenha, quando foi fazer o tabernáculo, eles tinham acesso a Deus, porque eles carregavam a lenha. Era um trabalho difícil, ninguém queria fazer. Eles eram os carregadores de lenha, ninguém queria carregar lenha. Não. Mas eles que levaram as pedras para fazer o templo. Quando Neemias reconstruiu o templo, era eles que carregavam as pedras, água, madeiro. O serviço mais difícil da casa do Senhor eram os carregadores de lenha. Eles não eram conhecidos, gibeonitas, ninguém nunca ouviu falar, mas eles eram crucial para o crescimento da casa de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que aqueles carregadores, irmãos, aqueles carregadores de paralítico, carregadores de mar, porque às vezes a gente tem a tendência de procurar pessoas que têm alguma coisa para nos oferecer. O que é que aquele paralítico tinha para oferecer, irmãos? Rejeitado, contrito, afastado de casa, não via mais a esposa, não tinha visto mais os filhos, porque ele tinha que ficar afastado da sociedade, do convívio social. Mas aí Deus levantou 4 missionários, carregadores de paralítico, carregadores de marca, e diz, nós vamos te levar até Jesus hoje. Aleluia. Você vai participar de um culto poderoso hoje. Eu estou orando a Deus, irmão, que essa geração nossa, meus filhos estão aqui, essa geração que está vindo, eu estou orando a Deus assim, irmãs, Deus, não levante astros, não levante popstar, não levante essa geração que quer ser reconhecida no altar, não levante essa geração que quer entrar no mercado gospel. Eu estou orando, Deus, levante carregadores na igreja, levante carregadores de marca, de paralítico, de pessoas que precisam ouvir uma palavra. Nós temos que orar no púlpito, irmão, precisa, irmãos, de homem de Deus, mas esses homens de Deus precisam lançar uma palavra para quem? Para aquelas pessoas que os carregadores trouxeram. E a Bíblia diz então que eles vão até o lugar onde Jesus estava. Quando ele chegou, irmãos, eu acho lindo, irmão, porque Paulo, ele escreveu a carta de Gálatas, ele disse, carregai a carga um dos outros, e aí cumprirei a lei de Cristo. Deixa eu te perguntar uma coisa, até quando você suporta a carga de alguém que precisa encontrar com Jesus? E olha que interessante, irmão, Lucas não fala, Mateus não fala quantos foi que levou, mas Marco diz, foi 4, e exatamente, irmão, uma coisa tremenda, irmão, por quê? Porque exatamente, irmão, que revela os 4 temperamentos humanos. Imagine ali, irmãos, 4 pessoas, cada um com temperamento, um era fleumático, o outro era sanguíneo, colérico, melancólico, e cada um com seu entendimento, com seu sentimento, com seu temperamento. Só que assim, quando você parte para fazer missão, os temperamentos se tornam um só propósito, sabe? Não tem divisão, não tem confusão, não tem a desavença. Os temperamentos ficam de lado e o propósito maior é uma alma que precisa encontrar com Jesus. Aqui, irmãos, está cheio de carregadores, cada um com temperamento. Eu sou sanguíneo, tem uns que é melancólico. Aí chega lá o sanguíneo, vamos logo que eu estou com pressa. Aí o melancólico, tadinho, eu estou com tanta peninha dele. Aí vem um fleumático, e cada um com seu propósito, com seu temperamento, mas se uniu para um propósito. Talvez vocês não gostem do meu jeito de pregar, talvez vocês não gostem do meu jeito de falar, mas quando nós olhamos para o foco principal, que é Jesus, dá a mão para mim, irmãos. Aleluia. E vamos para o objetivo maior. Cada um tem um temperamento, irmão, mas nós devemos entender que o que está em pauta aqui não é o temperamento de ninguém, é Jesus, irmão, que é o centro da nossa pregação. Aleluia. E a Bíblia diz que então quando eles vão,
eles pegaram o paralítico, só que esse paralítico tinha um segredo, e ele não confessou com ninguém esse segredo. Quando os carregadores, os missionários foram lá e viu o paralítico, ele falou: nós vamos te levar até Jesus, e Jesus vai mudar a tua história. Quando eles levaram, chegaram lá, como que entrava? Estava cheio, lotado de gente, não tinha local para entrar, e a porta estava lotada, não tinha como entrar com a marca, irmão. 4 homens, um segurava do lado, o outro do outro, e eles queriam entrar, mas os homens não deixavam, fecharam a porta. Mas quem tem desejo de fazer missão, irmão, ele não dá desculpa, ele arruma uma estratégia, uma forma, nem que tem que pegar um alto-falante, né, Toninho? Mas Deus vai dando direção. Aí daqui a pouco eles pensaram: peraí, a porta aqui embaixo está fechada, então Deus vai abrir uma porta lá em cima. E o que faz a porta lá em cima abrir, irmão? É através da oração, da intercessão. Quando as portas estiver fechadas aqui embaixo, irmão, coloca teu joelho no chão, começa a orar a Deus, e Deus vai abrir uma porta lá em cima. Deus vai te dar estratégia para tu fazer missão. Deus vai te dar estratégia para tu ganhar almas para Jesus. Eu vou profetizar logo aqui, irmãos. No ano de 2025, Deus vai dar estratégia para você ganhar almas para Jesus. Deus vai dar estratégia para você trazer almas para Jesus. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá, estava assim, foi: e agora, o que nós faz? O jeito é subir. Subiram, tinha escada naquelas casas, e subiram, foi até o telhado. O telhado não era como essas telhas, essas madeiras. O telhado era fechado com madeira, irmão, e com barro de argila. Imagina a dificuldade, não é fácil ser carregador, irmão. E quando eles sobem lá, eles teve uma ideia, eles vão subindo, daqui a pouco eles começam a cavar. Eu imagino o culto acontecendo e o barulho aparecendo na parte de cima, porque o barulho que estava acontecendo na parte de cima avisava que um sinal predominante haveria de acontecer embaixo. Toda vez que você estiver na casa onde Jesus está, o barulho do sinal do milagre vem de cima. E a Bíblia diz que eles começaram a cavar, e foi abrindo aquela argila, quebrando. Daqui a pouco eles abriram um espaço grande, imagino eu, para descer a marca. E aqueles carregadores, imagino eu, colocando corda, e foi descendo, e Jesus está pregando, e foi descendo ali. E quando eles foram descendo, irmãos, aleluia, quando eles foram descendo, os missionários segurando a corda, e o paralítico foi descendo, daqui a pouco eles descem, Jesus para, todo mundo começa a olhar, daqui a pouco Jesus olha para ele, e a Bíblia diz que os fariseus, os escribas começam a olhar para ele, e todo mundo olhando o que é que Jesus vai fazer agora, aleluia. E os missionários estão lá em cima, a parte deles é levar, e não faça mais nada, não inventa nada, quem vai fazer a obra é Deus, aleluia. Só apenas traga ele aqui, quem convence é Deus, quem salva é Deus, quem opera é Deus, quem cura é Deus, não invente nada, só traga ele. E ele desceu. Quando ele desceu, irmãos, aí que começa o grande milagre. Quando ele está lá, daqui a pouco está os fariseus, os escribas, tudo lá olhando o que é que ele vai fazer. E a Bíblia diz então que Jesus olha para aquele homem e revela um grande segredo que havia naquele homem, irmãos. Um grande segredo que havia naquele homem, porque existe um homem, um pregador, Floder, ele disse: todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Quando ele desce, todo mundo na expectativa, os missionários, os carregadores, todo mundo olhando e dizendo: Jesus vai levantar ele agora, Jesus vai salvar ele agora. Quando ele desce, ele não falou nada para ninguém. Jesus, olhando para ele, disse: perdoado está os teus pecados. Aí os missionários, eu acredito, eles olhando assim, falam: peraí, mas ele não vai curar o paralítico no físico? Aí Jesus: antes de eu curar o físico, eu curo a alma. Glória a Deus. Aleluia. A palavra perdoar no hebraico, irmão, é nachar. O que significa nachar? Nachar significa levantar, colocar de pé de novo. O que adianta o teu físico estar de pé se a tua alma está caída? Lembra que o homem é tricotômico, irmão, ele é espírito, alma e corpo. Tem muitas pessoas se preocupando com o corpo, que é a aparência, mas a alma está caída. E Deus me trouxe aqui, e ele revelou um segredo que ele não falou para os missionários. O meu problema não era na perna, o meu problema era na alma.
E só quem poderia preencher esse vazio chama-se Jesus de Nazaré. O meu problema não era só o físico, o meu problema era na alma. E eu fiquei pensando, irmão, porque nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, que as pessoas estão preocupadas muito com a aparência, estão deixando de lado a parte emocional, a parte espiritual. Existe aí um estudo, os próprios psicólogos, os psiquiatras, diz que a doença aí do século é a depressão, e há uma preocupação sobre a saúde mental. Há uma preocupação sobre a saúde mental. Como que as pessoas estão? A parte interior. Porque o mundo pós-moderno que estamos vivendo, as pessoas estão se preocupando muito com a parte externa em apresentar para as pessoas. E ninguém sabe o seu interior. Como que está a sua parte por dentro? Existem pessoas lá fora tirando a vida, entrando no suicídio. E só quem pode livrar essas pessoas do suicídio, da depressão, da lacuna da alma, é Jesus. Mas os carregadores têm que ir lá buscar essas pessoas. Os carregadores têm que ir lá buscar essas pessoas. E quando Jesus olha para ele, Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. E eu fico pensando naquela cena, irmãos. Eu fico pensando naquela cena, por quê? Porque aquele homem estava em pecado. E a lei diz que o pecado afasta de Deus, porque Deus é santo. E eu fico imaginando a mente dele, como que eu vou me apresentar diante de Jesus? Porque ele tinha falta. E quando ele começa a vir assim, irmãos, se aproximando, Jesus conhecia. E quando Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, aleluia, aqueles fariseus, escribas, começaram a razoar e dizer: quem ele pensa que é que pode perdoar pecado? E Jesus, sabendo da intenção do coração de todo mundo, porque Deus sabe cada intenção do teu coração aqui, Jesus olha para eles na hora do culto e diz: para saber que o Filho do Homem tem poder sobre a face da terra. Essa expressão, deixa eu explicar aqui, irmãos. Filho do homem, o que significa filho do homem? Daniel capítulo 7, versículo 13, Daniel ele já tinha pronunciado a respeito do Filho do Homem. Ele diz sobre Ben Hadã. O que é isso? Filho do Homem. Ele está dizendo, o Messias será chamado Filho do Homem. A expressão no grego, Filho do Homem, significa, irmãos, Uiusto Antropos. O que significa isso? Toda vez na Bíblia que você vê essa expressão, Filho do Homem, o texto está revelando a parte humana de Jesus. O que é isso, pastor? Vocês lembram quando o cego de Jericó ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele estava dizendo ali: Jesus, filho do homem, tem misericórdia de mim. E por que Jesus usou essa expressão aqui? Uius tou antropós. Ele está dizendo: eu sou o filho do homem. Para saber que eu sou o filho do homem, eu te digo, levanta. O que ele estava dizendo com isso? Eu estou revelando a minha humildade e a minha natureza. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque assim como tu é homem, eu também sou homem. Eu sinto o que tu sente, eu sinto a tua dor, eu sei exatamente o que você está passando. Toda vez que Jesus fala filho do homem, ele está dizendo: eu sei a dor que está dentro da tua alma, eu sei o que se passa na sua mente. O homem natural não consegue, mas o filho do homem sabe exatamente o que está acontecendo. E ele diz: para saber que eu tenho autoridade sobre a face da terra, eu te digo, levanta e anda. E a Bíblia diz que ele levantou e andou e foi para casa. Aleluia. E o Senhor estava orando. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar para nós? O que o Senhor quer revelar para nós? E o Senhor falou: fala com a minha igreja. Eu quero levantar carregadores de paralítico. Eu quero levantar carregadores de enfermos. Eu quero levantar uma geração de adolescentes que traga pessoas enfermas por essa sociedade. Eu quero levantar obreiros que carreguem pessoas que precisam encontrar com Jesus. Eu quero levantar missionários, e não precisa ser muito, mas precisa ser missionários que querem ver resultado na vida de pessoas. Tem muitas pessoas que chegam aqui abatido, tem muitas pessoas que chegam até com depressão aqui, e ninguém sabe a dor que ela está passando, mas Deus conhece. E Deus me trouxe aqui para falar com alguém aqui. Deus está tratando com doenças mentais. Espera aí, pastor, isso acontece da igreja? Sim.
São segredos que pessoas não revelam para ninguém. Tem pessoas que estão aqui que até canta, que até ora, até se veste, mas só Deus sabe como que ela está por dentro. Eu estava pregando em um congresso, pastor, e quando eu estava pregando eu vi a regente lá, regendo, rege para cá, rege para lá, e eu olhava e dizia, como essa irmã é uma bênção, mas quando ela parava de reger, ela sentava e chorava na hora do culto, e Deus começou a revelar, a falar comigo, você precisa orar por esta jovem, você precisa fazer uma oração por esta jovem. Falei, por que, Jesus? Porque ela está aí, regendo, cantando, glorificando, mas só eu sei o que ela está passando por dentro. Aleluia. Quando eu peguei o microfone para pregar o Senhor, peça que alguém dê um abraço. Daqui a pouco, quando eu estava pregando, não precisou nem pedir, irmão, levantou a irmãzinha. Aleluia. Eu gosto dessas irmãs que dá lugar para Deus. Ela levantou e fez assim, ó. Aí marchou. Aí disse, mulher, se põe de pé, porque Jesus mandou te abraçar. Glória! Aleluia! A regente do grupo, quando a irmã abraçou, ela abraçou chorando, e aí começou a abraçar chorando. Quando terminou o culto, ela me procurou e disse, pastor, eu preciso fazer uma confissão para o Senhor. Eu disse, fala, minha filha, não sou padre, mas confessa. Ela disse, só Deus sabe a situação que eu estava nesse culto. Eu estava no meu quarto hoje e falei com Deus, Deus, hoje é o último congresso, hoje é meu último culto. Ela disse, pastor, eu fiz uma carta despedindo da minha família, eu fiz uma carta e disse, pai, mãe, eu amo vocês, mas eu não aguento mais. E depois desse congresso eu vou tirar minha vida. Mas quando eu estava aqui, pastor, na hora do louvor eu disse, Deus, se tu me ama, então me abraça. Aleluia. Foi quando de repente aquela irmã me deu um abraço e disse, eu te amo. Aleluia. Abande halabacalabarabais. Alabasto quederebe calabachai. Alabastorebe alabai. E eu falei, agora eu não. Eu vou chegar em casa e vou abraçar a mamãe e papai e vou jogar a carta fora. Porque eu entendi que era um vazio que estava acontecendo. É possível? É possível isso acontecer? É! Tem dia que nós estamos aqui com problemas em casa, mas a nossa preocupação é com o que nós vamos entregar para vocês. Vai ter dia que você vai entrar por essa porta, você não vai ter condições de dar um glória a Deus, porque o diabo ele é covarde, ele sabe que não pode te atacar, ele ataca em quem você ama, para tirar o louvor da tua boca, para tirar a tua adoração, para tirar o seu culto agradável a Deus. Mas Deus me trouxe aqui. Estou eu tratando com mentes. Estou eu tratando no parti. Calabahande calaba chobe calabai. Estou eu pegando na mão de pessoas aqui. A psicologia disse, pós a pandemia, as pessoas estão precisando de acolhimento. Tem alguém aqui que precisa de acolhimento? Tem alguém aqui que precisa de um abraço? Sabe o que Jesus fez esse cenário todo? Ele disse, sabe por que eu fiz esse cenário do carregador, do homem? Eu preciso mostrar para vocês que nem todo mundo que está dentro do culto está preenchido vazio. Tem dia que nós choramos, tem dia que a gente não conseguimos, irmão, se ninguém nos ajudar. Tem pessoas que estão lá do outro lado assistindo agora essa mensagem. Tudo que elas queriam é estar aqui, mas não consegue. Sabe por que não consegue? Porque não tem força espiritual. E o Espírito Santo às vezes pega nós e fala, levante, vai buscar.
Vai lá, missionária. Vai lá, missionário. Vai lá, missionária, buscar. Até quando você está disposto a buscar alguém e carregar a carga? Até quando você está disposto a carregar a carga de alguém? Pagar o preço e dizer: eu vou orar por ti, eu vou te ajudar a chegar até Jesus. Ei, olha aqui para mim. Eu não sei se aqueles 4 homens eram amigos dele ou não, mas parece que era amigo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm amigo? Vocês têm amigo de verdade? Aqueles amigos que quando você não consegue ir, eles vão lá e te ajudam. Vocês têm amigo? Se vocês têm, se é sim a resposta, valorize. Valorize eles. Valorize pessoas que estão sempre do teu lado. Valorize pessoas que te levam para perto de Jesus. Valorize os teus amigos te carregam para Jesus. Aleluia. É caro. É caro, amigo de verdade, é caro. Valorize. Aleluia. Aleluia. Se aqueles 4 missionários não pegam aquele rapaz e levam até Jesus, o que seria da história dele? Deus vai incomodar pessoas aqui em casa, na escola, no trabalho. Deus vai incomodar. Deus vai começar a mostrar pessoas para você. Carregue ele para Jesus. Deus colocou no coração do pastor: vamos orar para Deus salvar a alma. Mas que alma que você não traz? Parabéns para você, missionário. Parabéns para você, missionária, que se preocupou mais com a parte estética, se preocupou mais com seu carro, com sua vestimenta, com seu cabelo. Mas você nenhum minuto parou naquele paralítico que estava te esperando. Enquanto você se preocupa para estar na casa, existe um paralítico lá fora dizendo: eu quero participar desse culto, eu quero participar desse congresso. Alguém está dizendo: se um crente me visitasse, me levasse naquele culto de missão. E tem oportunidade, irmão, que é única. Olha aqui para mim, hoje é culto de missão. Então eu quero que vocês saiam daqui com a mente na consciência e dizendo: Deus, eu sou missionário. Eu estava trabalhando em uma empresa. Quando eu estava trabalhando naquela empresa, a empresa fez integração com 4 rapazes e tinha um rapaz lá. Aquele rapaz estava meio incomodado, não conseguia produzir. E eu tomava conta de uma área lá da qualidade. Eu não podia estar muito perto, e o Espírito Santo disse ao meu coração: fale de Jesus para esse rapaz. Fale de Jesus para esse rapaz. Só que eu não consegui, irmãos, porque eu tinha uma ética da empresa. Eu fiquei com medo, porque a ética não fala de religião na empresa. E eu fiquei pensando: se fosse o apóstolo Paulo, o que ele faria agora? E eu não falei de Jesus. Na hora do almoço ele foi lá, sentou, ficou isolado. E eu falei: é falta de ética, a hora da refeição, ficar falando de religião, não vou falar. E não falei. Terminou o expediente, 2 horas, nós saímos ali na Piraporinha, pegamos o trólebus. Quando eu entrei no trólebus, quem entrou? Ele entrou. Eu falei: agora eu vou falar de Jesus para ele. Quando ele entrou, pastor Aguinaldo, no trólebus, ele sentou ali numa cadeira à minha frente. E eu falei: eu vou falar de Jesus para ele. Falei: agora. Quando eu fui falar de Jesus, ei! Aí ele colocou um fone bem grande aqui e falou: não me incomode. Falei: como é que eu faço para falar de Jesus para ele? Como é que eu carrego esse homem para Jesus? E eu com aquele coração ardendo, e o Espírito Santo: fala, fala. Mas ele colocou um fone e falou: não me incomode. Eu falei: Jesus. Peguei o trólebus, chegamos aqui. Quando estava perto do viaduto, ele desceu e eu fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, por volta de 5 horas, a televisão estava ligada, estava passando o jornal de Luiz da Atena. E ele diz: acaba de tirar sua própria vida na cidade de São Bernardo do Campo. Um jovem de 23 anos pulou de um viaduto. Eu fiquei um dia, uma semana chorando. Eu falei: eu poderia ter evitado. E o apresentador disse, ele estava conversando com a mãe dele, dizendo: mãe, eu estou indo embora, porque ninguém me ama nessa terra.
Eu me estou sentindo rejeitado, ninguém me ama, então a melhor coisa que eu faço é dar um fim na minha vida. Ele mandou uma mensagem para a mãe dizendo: mãe, obrigado por tudo. A única pessoa que me amava era a senhora. Mas eu estou indo embora. E eu estava lá. Eu poderia, mas ele falou: não me incomode. Deus quer levantar missionários, irmãos. Deus quer levantar missionários. Missionários que tragam pessoas feridas, machucadas, que não tem mais prazer de viver. Deus quer levantar carregadores de lenha, carregadores de água, carregadores de marca, carregadores de pessoas que ninguém dá nada. Deus quer levantar pessoas para trazer aqui. Pastor, estou pregando aqui, o Espírito Santo de Deus está falando um negócio tremendo aqui comigo. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, porque Deus está tratando com pessoas aqui. Deus não vai tratar com o teu físico, é com o teu interior, com a tua alma. Só Deus sabe como que está a tua alma aqui hoje. As mães que estão aqui, vocês que têm filho, olha aqui para mim. As mães que estão aqui, os pais que estão aqui, o Senhor manda dizer para vocês: Deus está precisando dos teus filhos. Deus quer usar os filhos de vocês. Deus quer gastar vocês na obra missionária. Deus está dizendo: me empresta a tua voz, me empresta os teus pés, me empresta o teu talento, me empresta a tua força. Deus está falando com alguém aqui hoje: eu preciso de você na obra missionária. Eu preciso do teu talento. Eu preciso da tua capacidade para trazer pessoas aqui. Deus está dizendo: só o meu servo, pastor Aguinaldo, não é capaz. Eu preciso de mais pessoas. Eu não quero pessoas para dividir, eu quero pessoas para somar nesta casa. Aleluia. Aleluia. Salva-me. Qual é a tua resposta? Fecha os teus olhos e diz: eis-me aqui, Pai. Fecha os teus olhos e diz: eis-me aqui, Pai. Eu quero ser útil na tua casa. Eu estou sentindo Deus aqui. Tem pessoas que dizem: Deus, eu quero, mas eu não consigo. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar, diz o Senhor. Eu estou sentindo Deus trabalhando neste lugar. Eu estou sentindo Deus trabalhando nesta casa. Deus está trabalhando na tua alma para fortificar o teu físico. Eu vejo Deus, pastor Arivaldo, levantando um grande exército de missionários. Já está cheio de gospel por aí. Não, esquece o gospel. Fala: Deus, eis-me aqui, Deus. Usa-me nesta obra. Se for para descer os becos e valados, me leva, me gasta, me utiliza na obra. Os céus está clamando por missionários. A mídia está clamando por popstar, mas o céu está clamando: eu quero carregadores de lenha, carregadores de paralítico, carregadores de doente, carregadores de pessoas que querem Jesus. Eu já vou encerrar minha participação aqui, mas eu vou entregar ao pastor. Mas aqui eu quero encerrar aqui a minha participação, porque eu fico imaginando, irmãos, o momento em que aquele paralítico estava descendo. Jesus já sabia de tudo. Eu fico pensando aquele paralítico, irmão, descendo. E Jesus aqui, e se fosse hoje, Jesus cantando: vem, ó filho amado, vem para os meus braços, descansar
Só Deus sabia o que ele estava passando. Vem que eu... E os missionários vai, e Jesus vem. Vem, vem, vem. Aleluia. Ali falarei contigo. Deus está trabalhando aqui. Com meu amor te envolverei. Ih, tcharabacalaba, eu estou sentindo Deus. E ele descendo e Jesus vem. Vem, ó filho amado. Vem. A sociedade te rejeita. Vem pro meu braço. As pessoas não te querem, mas eu te quero. Vem, 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 vem. E Jesus vem, vem. Vem que eu mudo a tua história. Vem que eu mudo a tua história. Vem. Aí ele olha para Jesus. Aí ele começa a responder: Pai, meu Pai. Se coloque de pé. Meu papai. Canta, minha irmã, solta a tua voz ungida. Alaba, calaba, suribihai. Canta, papai, onde pode, onde pode. Chama Jesus de papai. Sinta o abraço. Olha aí, pastor, as irmãs chorando. As pessoas estão chorando. O Espírito Santo de Deus está aqui. Aí, chopobe calabadarabahai. Alambandorebe calabashai. Abre a tua boca e canta, papai, papai, papai. Bem baixinho, eu passo o microfone agora para o pastor. Tem alguma pessoa aqui em nosso meio que ainda não é crente? Tem alguma pessoa que está em nosso meio que ainda não é crente, está aqui nos visitando? Jesus está aqui te esperando. Venha cá, dá um abraço em Jesus. Tem alguma pessoa? Cadê os missionários? Pergunta, traga aqui. A primeira pessoa que quer entregar a vida para Jesus, ou todos que estão aqui são cristãos, já são crentes? Se tem alguma pessoa aqui em nosso meio, me dê um sinal, por favor. Vem como está. Me dê um sinal, a primeira pessoa. Oh, aleluia. A primeira pessoa que quer dar um abraço em Jesus, corre aqui, eu preciso orar por você. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Enquanto eu vou fazendo o que Jesus mandou, se você estiver aí e não é crente, quiser entregar a tua vida para Jesus, você pode vir aqui na frente. Pastor, eu vou entregar o microfone ao senhor, porque tem algum trabalho para o senhor fazer. Mas se o senhor quiser ficar à vontade para orar por pessoas, aleluia, eu vou entregar a minha participação aqui. Aleluia. Se tiver alguma pessoa, corre aqui na frente. Oh, aleluia. Nós vamos aqui orar, irmãos. Eu entrego o microfone e eu vou fazer oração agora. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer oração. Você vai orar por quem está do teu lado. Ore por ele. Talvez você não sabe, mas só Deus sabe o quanto essa pessoa precisa de oração. Então ore por quem está do teu lado. Se você puder, pega na mão do teu irmão aí. Pega na mão do teu irmão. Segura. Pega na mão do teu irmão. Pega, Flávio, na mão dele aí. Pega, pastor Anderson. Pega na mão. Vamos fazer aqui a corrente. Pega na mão. Pode pegar. Isso aqui não é emocionalismo não, irmão. Nós estamos todos formados. Nós sabemos o que está fazendo. Nós estamos na direção do Espírito Santo. Nós estamos na direção do Espírito Santo. Aleluia. Esta igreja é pentecostal. Isso aqui é um ambiente espiritual. Pega na mão do teu irmão aí. Fala para ele: olha, nós estamos juntos. Estamos juntos. A tua dor é minha dor. A tua carga é a minha carga. A tua carga, pastor, é a minha carga. Nós vamos carregar ela junto. A tua dor é minha dor. É para isso que nós somos chamados de igreja. Pega na mão do teu irmão, ore por ele. Ele precisa de um abraço.
ele precisa de um acolhimento, ele precisa da adoração. Seja um missionário aqui hoje, feche os teus olhos, seja um missionário, seja um profeta, diga: olha, eu estou contigo, eu vou orar por ti, nós estamos juntos. Isso, aí já tem gente chorando, já tem gente sentindo, é Jesus. Isso, deixa o Espírito Santo de Deus fazer. Jesus, visita teu filho, visita a tua filha que chegou com as baterias descarregadas, o teu filho que está ali chorando, só Deus sabe o que ela está enfrentando. Teu filho está desempregado, a tua filha está enfrentando um leito de dor, de enfermidade, o teu filho está passando a luta, não falou nada para ninguém, mas nós estamos aqui. A tua guerra é nossa guerra, nós somos uma igreja missionária. Tem família com depressão em casa, tem família com luta dentro de casa, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: você não está só nesta guerra.